Ok. Bom, gente, então, obrigada, Ana, pela sua participação no FIND, é um grande prazer recebê-la. O FIND ele tem uma forma muito, né, informal assim, de operar assim, nossos seminários, então é como se assim, sinta-se em casa, entre amigos, para a gente começar esse papo. Aí você pode também falar do título do trabalho, né, o que você pensou, e o tempo que você quiser, fica à vontade, tá bom? Bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sou eu, que, na verdade, gostaria de iniciar agradecendo o convite, né? Agradecendo o convite que me foi feito inicialmente pela Fernanda e pela Karen. Um espaço que eu não conhecia, já tinha ouvido falar em várias situações, esse espaço de discussões do FIND, a produção do FIND, e fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Inclusive, encontrei algumas colegas que não vejo há muito tempo, como o Marco Flávio, alunos que não vejo há muito tempo, ou ex-alunos como o Pietro. Então, muito obrigada por estar aqui e poder conversar um pouco com vocês sobre essas ideias que são um início de uma agenda de pesquisa, né? Eu esperava, nesse momento, já ter avançado mais nessa agenda, mas são várias linhas percorridas ao mesmo tempo, e toda vez que eu inicio uma pesquisa da natureza dessa pesquisa que lida com as mudanças climáticas, né? Então, a preocupação com as mudanças climáticas a partir do meu olhar de pesquisa, que é não simplesmente o sistema financeiro, mas a discussão da regulação, né? Então, eu me dispus a entender, a entrar nesse movimento tão importante de discussão de mudanças climáticas a partir desse meu ângulo de olhar, que é a regulação financeira, sobretudo a regulação bancária. E toda vez que a gente se aproxima de um tema, existe um movimento importante de incorporação das questões. E essa, em especial, esse tema é de uma amplitude gigantesca, né? E isso eu imagino, né, até perguntando para a Fernanda e para a Carmen, que estão há mais tempo nessa estrada, que isso ganha musculatura em momentos como o 2021, toda a discussão realizada em torno da COP26 acaba gerando um volume de informações, o tratamento de questões bastante amplo, né? Então, a aproximação desse objeto, ela é complexa, né? São muitas as questões em jogo. Então, o que eu me proponho conversar com vocês aqui hoje é uma discussão, né? Eu estou propondo uma discussão que ainda não tem um nome muito claro na minha cabeça, que eu tenho chamado de regulação verde, que é pensar a regulação financeira, sobretudo bancária, e os seus dois grandes braços, a meu ver, né, partindo de um determinado instrumental conceitual, fortemente amparado em algumas ideias do Minsky, né, é pensar a regulação de uma forma mais ampla do que aquela que a gente, em geral, vê, né? Em geral, quando se fala em regulação bancária, às vezes até o termo regulação acaba sendo mal visto e aparece muito mais a discussão da supervisão bancária, mas na verdade, se falando sobretudo da regulação, ela está muito associada à discussão prudencial, né? Aquela discussão ligada à preocupação com a manutenção da estabilidade, seja das instituições, antes da crise de 2009, fortemente amparada nas instituições, né? E a partir da ideia de que as instituições financeiras, os bancos, se estiverem bem administrados, né, se elas tiverem uma capacidade de administração de riscos adequada,
ou se a partir do instrumental mais vigente, que é Basileia, se eles tiverem uma capacidade de reação às situações adversas de forma adequada, elas farão o seu papel. Né? Então, a regulação, quando se pensa em regulação bancária, ela está muito associada a essa ideia, né, de segurança, de rigidez do sistema a partir das suas instituições. Isso muda um pouquinho no pós-crise financeira global, né, onde se começa a se pensar também no macroprudencial, mas o meu grande incômodo com essa discussão de regulação passa pela ideia de que, bom, se elas são bem administradas, se elas têm um bom tratamento de riscos e capacidade de reação às situações adversas, elas cumprirão o seu papel sistêmico. Quando eu penso em sistêmico, eu não estou pensando em sistema financeiro, mas eu estou pensando em sistema econômico. Né? E eu acho que isso não acontece. Né? Eu acho, inclusive, que essa é uma ideia muito amparada na macro mainstream, né, de que os agentes vão tomar suas decisões otimizadoras e que isso fará com que eles ocupem o seu papel. Né? Isso não acontece. Né? Então, eu tenho proposto já na minha discussão uma ampliação da discussão da regulação financeira para além dessa regulação prudencial, muito focada na ideia de estabilidade financeira, que é importante, né? Mas também pensar uma regulação que estimule, ou em alguns casos imponha, que essas instituições que têm um papel na economia, elas têm um papel importante no financiamento das decisões centrais que fazem o movimento das economias capitalistas, então, que deveria haver uma regulação no sentido de estimulá-las ou impor esse tipo de atuação. Né? Então, essa agenda aqui de pesquisa, esse olhar mais, essa tentativa de pensar o que eu estou chamando aqui de regulação verde, parte dessa lógica, tá? Dessa lógica de pensar a regulação para além da estabilidade financeira, né? Pensar uma regulação que estimule, que imponha ao sistema ou às instituições o papel que lhes cabe no funcionamento das economias. Tá bom? Então, a minha ideia aqui, nessa apresentação e nesse início de pesquisa, essa aproximação que eu estou fazendo do tema, é pensar a regulação verde, né, a partir desses dois âmbitos, né? Eu vou abrir um pouquinho mais isso. Então, como é que ela está organizada, essa apresentação? Primeiro, uma introdução que acho até que está um pouco caótica da colocação do problema. Imagino que vocês já tenham claro, né, todos os problemas que se colocam hoje em função das mudanças climáticas. Né? E a partir daí, um primeiro movimento de se pensar regulação nesses dois braços aos quais eu me referi há alguns momentos atrás, né? Regulação e estabilidade e regulação e financiamento. O que eu até antecipo é que o que nós temos visto num esforço importante dos bancos centrais é uma aproximação muito grande, né, uma preparação para a discussão da estabilidade financeira fortemente ancorada, né, nesse formato regulatório colocado por Basileia. Eu acabei de perceber que eu não estou fazendo a apresentação, peço desculpas a vocês. Bom, então, nessa introdução, eu vou tratar de algumas questões que, para a colocação do problema, né? Então, já está cada vez mais claro, né, que as mudanças climáticas afetam a sociedade e a economia como conhecemos, e questão importante, de formas muito pouco previsíveis, né? E que elas têm imposto e tendem a impor mais mudanças, né? Processos de mudança, mas também mudanças abruptas que podem afetar ou que já estão afetando a forma de organização da sociedade, das economias, tal qual nós conhecemos, né? Então, tem vários aí exemplos
de movimentos, né, que já sentimos, processos que já sentimos, inclusive no nosso dia a dia, sei lá, aqui em Campinas a gente sente isso o tempo todo, imagino que vocês também, no dia a dia, no cotidiano de vocês, e que, então, não dá mais para ignorar que isso está acontecendo. Né? Um elemento importante que marca esse movimento é que essas mudanças e os seus efeitos são fortemente marcados por muita incerteza, né? Tanto dos processos em si, como também a combinação com as reações e as políticas implementadas. Tá? Também é uma ideia muito amplamente divulgada que estamos aí 2021 num momento que é um divisor de águas, né? E eu entendo que o grande movimento em torno da COP26, que tinha como uma das questões centrais o financiamento, resulta dessa percepção, né? Dessa percepção de que esse seria um momento, não dá mais, o problema se coloca hoje, né, para daqui 10, 30, 40, 50 anos, né? E é um momento de virada, né? Acho que o tema que aparece muito, que eu escutei na fala da Fernanda e depois em alguns outros trabalhos, é a ideia dos tipping points, né? Então, depois que ultrapassar os tipping points, a reversão é bastante complexa. Então, esse slide aqui está muito mais ligado ao período pré-COP. Ana, Né? Eu não... Oi. Desculpa interromper, mas é que eu acho que quando tu passou para a apresentação inteira, ele ficou na tela anterior, então ele não está passando, a gente está ainda na estrutura. Nossa. Aí, como tu estava falando, pareceu que tu estava falando de cada ponto, Está na introdução agora, isso. Então, melhor deixar assim? Eu não tem acontecido isso ótimo, eu não sei como é que faz para mudar, mas eu consigo ver assim, não sei se o pessoal... Eu minimizei tudo que eu podia, Tá. tanto na barra lateral quanto na barra inferior. Posso continuar assim, gente? Para mim tá bom. Tá bem tranquilo também. Tá bom, então tá bom. Então, esse é um movimento, assim, um divisor de águas, né? E aí existem, né, em torno, né, desse esforço que aí acabou se explicitando com força em torno da COP26, se discutiu muito acerca de várias iniciativas, né? Iniciativas aqui eu destaquei sobretudo iniciativas institucionais, né? Então, como o esforço de abertura de informações que se dá no âmbito do G20, a criação dessa Network for Greening the Financial Systems, que agrega bancos centrais e agências reguladoras, um movimento que a gente observa do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Interessante destacar aqui que essa Network for Greening the Financial System tem o Banco Central do Brasil como instituição bastante atuante. Inclusive, na última classificação que eles publicaram sobre a avaliação do papel, do movimento dos bancos centrais nesse sentido, o Banco Central do Brasil ficou bastante bem colocado. Tá? E instituições e movimentos privados, de organização privada, como a Glasgow Finance Alliance for Net Zero, né, que é uma gremiação de atores financeiros capitaneada pelo Mark Carney. Bom. Então, aqui, talvez essa seja a principal alusão que eu vou fazer à COP26, que é o pano de fundo, tá? Então, essas aqui são informações extraídas do Martin Wolf, que, por sua vez, extraiu do Climate Action Tracker, uma das várias publicações da área. Então, a grande questão é se a COP26 teria sido um triunfo ou um desastre, né? Ele diz que a combinação das duas coisas. Né? Então,
resumo, né? Então, aqui tem um resumo do movimento, né, e do que o que já está proposto pode significar em termos de mudança climática, a partir daqueles níveis pré-industriais, mas a ideia é a seguinte, né, então, para a gente não entrar em muitos detalhes, a ideia é a seguinte: quando a gente olha um horizonte de 10 anos, muito se avançou no estado da arte da discussão atual. Mas o que se espera, o que se faz necessário para a continuação do avanço é muito mais que isso. Tá? Então, nesse sentido, os resultados da COP26 foram desanimadores, que avançou, mas é preciso, não é que poderia ter avançado mais, é preciso avançar mais. Né? Então, eu queria começar aqui, né, organizando as ideias, que a questão climática e seus efeitos sobre o planeta, ela é coletiva, né, ela é conjunta. Né? E ela demanda muitos esforços, né? Então, um volume muito grande, os desafios são grandes, e há necessidade de esforços muito intensos, né, para o enfrentamento da situação. E óbvio que esses esforços, né, exigem, né, como são muitos esforços, eles exigem uma capacidade de coordenação de diferentes atores e um elevadíssimo volume de recursos. Tá? E aí, então, eu fiquei pensando nesse sentido, então, esses esforços, né, a gente poderia pensar em dois níveis, né, então, e aí eu já estou pensando, né, em esforços e como é que esses esforços precisam ser financiados, né, que é o ponto final da exposição. A ideia de que é necessário, né, então, um grande esforço, seja para o enfrentamento, para a mitigação, para a adaptação, né, dos problemas já colocados que estão se colocando, e para a transição para a economia de baixo carbono, né? Então, eu organizei em dois grandes esforços, né? Primeiro, um esforço muito grande de gestação de inovações tecnológicas. E depois, né, uma vez criadas, né, um movimento muito importante de implementação dessas inovações, nesse movimento de transição para uma economia de baixo carbono. Então, enfrentamento dos problemas observados, né, então, para mitigação e adaptação, e também essa situação para a transição de economias de baixo carbono. Então, a ideia seria criar e implementar, por um lado, e, por outro, lidar com a estrutura anterior, né, que não é uma questão simples. Né? Isso aparecia bastante na fala que eu escutei da Fernanda e do Croco, não me lembro se foi no Observatório do Banco Central ou se foi no canal do IE. Então, então você tem a questão do lidar com a estrutura anterior, que é bastante importante. E o alinhamento, então, existe uma necessidade importante de alinhamento de políticas e iniciativas de um grande conjunto de atores, né? Atores governamentais e atores não governamentais. Né? Existem entraves de naturezas muito distintas. Né? Então, para dar exemplos de entraves aí, bem localizados. Né? Então, todo o movimento observado na França, em 2018, 2019, dos Gilets que se iniciou como uma resposta à taxação dos combustíveis, né, entendida aí como fundamental no enfrentamento das emissões e das mudanças climáticas. Né, mas isso gera problemas sociais muito importantes. Né. Um outro problema aí político, mas também localizado, é toda os problemas que o Biden tem encontrado em aprovar o seu programa, né, encontrou já no Congresso americano. Então, outra questão que apareceu bastante na COP
o não cumprimento daquela promessa de financiamento de economias periféricas, né, para adaptação e mitigação que são as que mais sofrem, né, dos efeitos da mudança climática, e uma situações domésticas dos países centrais que acabam dificultando, né, esse esforço fundamental de financiamento. Então, esses são entraves no que diz respeito a esse nível mais geral de política, de atuação governamental. E também existem limites, aí esse é bem geral também, do ponto de vista dos atores privados, no sentido de que o que movimenta o comportamento dos atores no capitalismo, né, a busca constante de valorização da riqueza, né? Então, é difícil se convencer esses atores que eles não devem executar algum tipo de atividade ou de investimento que lhe seja inicialmente lucrativo, que no longo prazo pode até não ser, em prol de decisões menos lucrativas e mais arriscadas, né? Então, são muitos os níveis de limites colocados, desafios colocados. Também, nesse sentido, um elemento importante é a institucionalidade que marca essas relações, tá? E eu vinha trabalhando com a ideia e pensando regulação bancária dentro dessa caixinha da institucionalidade, e também pensando sistemas públicos de financiamento dentro da caixinha da institucionalidade, né? Como é que a gente pode pensar, né, mudanças, alterações, reformas no arcabouço regulatório, né? Então, inovando, mas partindo da estrutura vigente, de uma institucionalidade já vigente. Mas comecei a pensar de uma forma mais ampla a partir de uma fala da Fernanda, que depois eu também encontrei num trabalho da Mariana Mazzucato, que é da necessidade de transformação dessa institucionalidade, né? Então, a necessidade de se repensar o funcionamento dos sistemas financeiros, né? Então, o trabalho até agora caminhou nesse sentido, né, de pensar como se utilizar da institucionalidade que a gente já está presente, pensando nesse sentido a regulação bancária. Mas, obviamente, que o desafio maior, ele é muito maior que isso, e certamente impõe-se pensar uma transformação dessa institucionalidade. Dentro desse contexto mais amplo, o financiamento é um dos grandes desafios para esse desenvolvimento sustentável. Tá? Então, aqui, nesse slide, as ideias colocadas são aquelas que eu já coloquei lá no início, na abertura da apresentação. Então, o que se propõe aqui, né, o que esse trabalho, essa agenda de pesquisa se propõe, é pensar em regulação, né, pensar em regulação e, sobretudo, regulação bancária. Tá? A partir desses dois grandes eixos, né, que na minha agenda de pesquisa já se coloca, né, que é pensar para além da ideia da estabilidade e resiliência dos sistemas financeiros, é pensar também a regulação a partir da necessidade de estratégias de financiamento do desenvolvimento, na minha agenda que já se colocava, e agora, né, isso ganha corpo com a ideia da necessidade do financiamento do desenvolvimento sustentável. Então, pensar a regulação a partir desses dois braços. E eu tenho que dizer para vocês que essa percepção, né, eu acabei chegando no Minsky, na discussão proposta por ele, dos dois preços, né, na verdade, dos two masters, né, que o sistema financeiro e, portanto, a sua regulação, ela tem que olhar esses dois lados, estabilidade e financiamento, né, mas foi muito mais uma busca de instrumental que amparasse alguma coisa que a gente já vê no sistema financeiro brasileiro, de forma importante, né? Em processo de desconstrução, mas de forma importante.
tá? Que é a existência de um arcabouço regulatório prudencial, à la Basileia, né? Como talvez a totalidade de países do planeta, mas também um arcabouço institucional de direcionamento de recursos, né? Então, eu coloco aí a ideia do direcionamento de crédito, né, os vários mecanismos presentes no sistema financeiro de direcionamento de crédito, nos seus dois braços, né? Aquele ligado ao sistema público de financiamento, e eu gosto de falar sempre de sistema público de financiamento, que a gente está falando mais do que de bancos públicos, a gente fala também de bancos públicos acoplado a um sistema de fundos fiscais e parafiscais, e também os outros mecanismos de direcionamento entre captações e aplicações dos bancos, como, por exemplo, o direcionamento de recursos para o crédito habitacional. Arcabouço esse todo que está sendo desconstruído, né? Parte importante está em processo de desconstrução. E eu entendo aqui, então, foi na verdade a observação do sistema financeiro, do funcionamento da regulação no Brasil, que me fez pensar como é que não dá para dissociar as duas coisas. Tá? E obviamente que isso ganha uma importância muito maior quando se pensa no desenvolvimento sustentável. Tá? E isso aparece na fala, eu vou colocar isso mais lá na frente, mas na fala de vários autores, inclusive, num dos relatórios daquela Network for Greening the Financial System, a explicitação da ideia de que, olha, bancos centrais não tiveram, durante toda a sua trajetória, como única preocupação a estabilidade da inflação. Eles já tiveram um papel muito mais amplo que isso. E aí a referência, né, a gente tem aqui a referência do direcionamento, que não sai do Banco Central, mas sai dessa institucionalidade, né, organizada pelo Conselho Monetário Nacional, mas a experiência francesa, que é bastante citada. Ou seja, né, nós estamos aqui abrindo mão de mecanismos que podem ser uma parte importante da solução mais geral para esses desafios colocados pelas mudanças climáticas. Tá? E aí, uma outra questão que também aí mais uma vez suscitada pela fala da Fernanda, questões que a gente, né, Simone e eu já trabalhamos em outras situações, é a percepção de que hoje, né, no arcabouço atual de regulação prudencial, a la Basileia, a regulação, ela se ajeita, né, ela acompanha o movimento dado pelos atores no mercado. Né? E já foi diferente. Né? Então, quando a gente volta ao século XX, né, que é quando esse negócio ganha corpo, e todas as mudanças implementadas na regulação norte-americana, nos anos 30, ali a regulação ela tinha uma preocupação de estabilidade do sistema, mas ela impunha um formato para a estrutura financeira. Né? E isso né, sobrevive por um tempo, né, vai sendo desmanchado, né, não só lá, como em vários países europeus, e a França já foi colocado como exemplo. E aí o arcabouço regulatório que surge daí, com Basileia I, é um arcabouço que se adapta à estrutura financeira. Ela não impõe uma determinada estrutura financeira. Né? Então, a gente poderia até pensar que uma regulação à la Glass-Steagall, ela pode ser pensada a partir desses dois grandes eixos, estabilidade e financiamento. Né? Regulação à la Basileia, nesse formato atual, dá para fazer algumas alterações, dá para usar o macro prudencial, mas é uma regulação que não impõe uma estrutura, é uma regulação que se adapta à estrutura resultante do comportamento dos atores. Então, nesse sentido, a regulação pensada como uma imposição de estrutura, ela pode sim ser utilizada para uma reforma mais ampla do sistema, dos sistemas financeiros, né? E aqui no nosso caso, do sistema bancário.
Bom, então agora entramos aí no segundo item. Fernanda, a gente não combinou quanto tempo, acho que eu estou falando muito devagar, né? Agora acho que a gente pode passar mais rápido, talvez sejam questões já mais tratadas, né? Acho que está bem, normalmente o tempo que tu é muito informal. Carmen vai. Não, claro, à vontade, mas pode ir no seu ritmo. Assim, vocês perceberam, eu acabo dando aula, né? Então, eu não faço uma apresentação, mas eu dou aula. Não, de repente, porque também aí pode ter mais questões, né? A gente... Eu vou correr aqui, eu vou correr. Então, aqui, agora, a ideia, né? Isso tudo é uma estrutura de um texto que está em confecção faz tempo e que ainda é longe do final. A ideia, então, é pensar regulação e estabilidade financeira, né? Então, é óbvio, isso já foi incorporado pelos bancos centrais, isso está na discussão do BIS constante, né? Então, que rupturas ligadas ao clima, né? E não só rupturas, mas também processos longos colocam riscos para a estabilidade financeira e para a capacidade que o sistema tem de precificar esses riscos, né? Porque o arcabouço regulatório prudencial vigente, ele é fortemente amparado nessa ideia da precificação dos riscos. Tá? Então, você pode, os efeitos da fragilidade climática, você tem efeitos da fragilidade climática sobre a fragilidade financeira, né? E o que explicaria que novos riscos, né? Você tem novos riscos impostos pelas mudanças, né? Então, tem os riscos físicos, né? O que mais tem discutido, que são os riscos físicos efetivos, então, catástrofes, né? Tem uma discussão antiga acerca do aumento do nível do mar e, por exemplo, o alagamento de partes da Flórida, que levariam a perdas muito importantes de bens que são financiados e, né, que são a garantia de financiamentos. Né? E os próprios riscos de transição que vão resultar da movimentação que pode ser mais organizada ou mais abrupta para economias de baixo carbono. Né? Isso está em discussão, né? Está em discussão a incorporação desses riscos nesse arcabouço, nesse aparato regulatório vigente que é brasileiro. Tem aí uma literatura que se utiliza da crise financeira internacional e elementos que dela saíram para pensar os efeitos das mudanças climáticas. Né? E dois exemplos claros são a discussão do Green Swan, né, que é trazido, né? Então o Black Swan é trazido para a discussão das mudanças climáticas, que tem permeado muito do que é feito no BIS, e a ideia que o primeiro autor que eu vi que propõe essa ideia do risco sistêmico climático foram Alieta e Espanha, acho que em 2016, né? Mas essa ideia de que você tem um risco sistêmico climático já foi incorporado por vários outros autores, né? Então, a ideia do Green Swan, que são eventos raros, com efeitos catastróficos, que podem afetar a estabilidade financeira, e que colocam um desafio muito grande, porque que tem a ver com aquela ideia da precificação dos riscos. Né? Esses modelos todos, eles se amparam em avaliações do que aconteceu, né? Então, são modelos amparados no passado, no backlooking, né? E não dá muito o que aconteceu no passado, mesmo para quem acredita nesses modelos de probabilidade, que acha que a questão é risco, que não existe incerteza, mesmo para eles é bem difícil. Por quê? Porque as mudanças colocadas... os efeitos das mudanças climáticas vão gerar coisas que não têm no passado uma referência. Então, na própria discussão importante que está acontecendo hoje no nível dos bancos centrais do BIS, tem que se repensar esse modelo de precificação dos riscos. Né? Ao Banco Central, caberia, então, aí tem uma outra discussão, e aqui eu estou partindo, gente, da ideia... como no Brasil, mas quando eu estou falando aqui de bancos centrais, eu também estou falando de bancos centrais, e
agências reguladoras, né, no caso do Brasil, o Banco Central é as duas coisas, né, tem uma discussão importante, né, de se os bancos centrais devem ser mais ou menos ativos. Por quê? Porque está entre a sua missão a ideia da estabilidade financeira, né? Mas o que está muito proposto, então, repensar a inclusão dos riscos, pensar nos stress tests, né, nos testes de estresse, pode ser muito pouco, né? Então, essa é uma discussão. Os bancos centrais, eles podem ter uma atuação mais proativa. Mas também existem, né? Existe o outro lado, né? Que acha que não pode ser proativo, que o proativismo pode dificultar aquilo que é a grande missão dos bancos centrais, na estrutura vigente, que é a busca pela estabilidade de preços, né? Mas o argumento que também se coloca diante disso é o seguinte, né? As mudanças climáticas têm efeitos muito importantes sobre os preços ativos e sobre a estabilidade financeira, e também muitos movimentos afetam de forma importante preços de bens e serviços. Então, não dá para os bancos centrais, mesmo dentro dessa sua missão mais limitada, pensar em ignorar uma atuação mais proativa, tá? Inclusive, a gente vai ver que a Olieta defende isso para a realização da política financeira. Então, vou passar bem rapidinho pela ideia do Arlieta, por que ele acha quais são os argumentos que ele usa para mostrar que existe um risco sistêmico climático, né? Primeiro, as mudanças climáticas são sistêmicas em sua essência, então afetam todo o planeta, resultam de forças endógenas, e seu enfrentamento só pode ser feito de forma coletiva. A incerteza radical dificulta ou impossibilita que os mercados financeiros definam os valores fundamentais dos ativos, e que eventos futuros desconhecidos sejam tratados por meio de estimativas de risco, e que a fragilidade climática traz novos riscos que podem, isso é importante, tá, gente? A fragilidade climática e a fragilidade financeira se retroalimentam, tá? Existe uma interação entre a fragilidade financeira, estrito senso, Alan Minsky, e a fragilidade climática, então ela se retroalimenta. Então, se esses atores, né, governamentais estão em busca de estabilidade e resiliência, eles têm que levar em conta, do sistema, eles têm que levar em conta essa situação. Bom, então, a gente não precisa falar isso. Então, essa visão, ela inaugura novas formas de se pensar o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas e o movimento para uma transição com a economia de carbono zero, né? Para se pensar para além da ideia de riscos e requerimentos de capital à la Basileia, né? E também para além daquilo que se coloca de forma ampla, que é a negociação dos títulos verdes, né? Bom, o Arlieta, ele organiza, né, eu vou passar a partir dele e colocar outras questões que eu entendi do processo, né? Tem uma série de instrumentos e mecanismos que podem ser implementados para o enfrentamento desse risco climático sistêmico, que podem ser ex ante, que é o que ele defende, né? Ele acredita que as formas de atuação expostas são limitadas, né? Então ele defende a atuação ex ante. Ou eles defendem, né, que a ideia é minimizar risco coletivo, por meio da combinação de supervisão, requerimentos de garantias e tetos, sinalização da política monetária e supervisão para a estabilidade, né, e aí ele vai elencar, olha, compartilhamento de informações, instrumentos macroprudenciais, stress tests coletivos, né. A gente poderia incluir aqui uma coisa que também aparece bastante discutida na literatura, incluir em Basileia a ideia do risco, né, já está colocado, das mudanças climáticas, tá? Então, no sentido de que se poderia, né, a partir dos riscos, a questão que se coloca é a partir dos riscos prospectados, se pensar em mais capital para, por exemplo, investimentos marrons, né? O que eu acho que
que é limitado, né? Então, a gente pode até que já pensar na interação dos dois braços de regulação financeira para a estabilidade e para o financiamento, que é a ideia de se, por exemplo, se utilizar dos instrumentos de relação capital, capital e ativo, para pensar uma regulação macroprudencial que encareça então, não olhar simplesmente a ideia do risco, né, mas pensar numa política clara de encarecimento, para além da ideia de riscos, de encarecimento do financiamento para atividades marrons e para o estímulo ao financiamento de atividades verdes. Tá? Então, isso é uma forma de se pensar a estrutura regulatória que se tem hoje de uma outra forma, né? A gente já viu aqui a utilização de instrumentos desse tipo, por exemplo, em 2010, né? Então, se foi 2010, foi, né, com financiamento aos veículos. Então, a ideia aqui é alargar, até se utilizando o arcabouço de Basileia, mas pensá-lo de uma forma um pouco distinta, tá? E a ideia do ex post, né? Então, a ideia do emprestador em última instância, a partir da leitura de que existem repercussões econômicas e financeiras, de episódios ou processos ligados a mudanças climáticas, que podem gerar instabilidade financeira, né? Então, fortes correções de preços ativos que afetam fortemente a riqueza financeira e afetam, né, levam a um aumento importante da demanda por liquidez, né? Então, que caberia a atuação de emprestadores de última instância de forma mais importante. Como colocado, e eu sei que a Carmen e a Fernanda, não sei se mais algum de vocês está pensando já isso, o uso mais intenso do índice dos emprestadores em última instância, o Alieta é um pouco crítico, né? O Alieta Espanha, eles acreditam que mesmo a atuação do emprestador em última instância não vai ser capaz, né, como sistema, né, tem uma mudança do processo, não vai ser capaz que a provisão de liquidez não vai ser capaz de restaurar a situação anterior. Então, ele acaba jogando luzes para a discussão ex ante, tá? Então, gente, a ideia é essa, né? Então, a gente tem que, então, do ponto de vista da regulação prudencial, né, tem um esforço importante para se pensar como incorporar, né, os desafios colocados pela mudança climática, quando se tem em mente a centralidade, a importância da atuação do Banco Central ou dessa combinação Banco Central e outras agências reguladoras na estabilidade do sistema, tá? Bom, e aí o outro braço das reflexões sobre regulação, que é a regulação e seu papel sobre o financiamento, né? O que fica claro, né, e evidente, né, o esforço enorme, gigantesco que se tem de financiamento de recursos, né, de necessidade de recursos para o financiamento de economias de baixo carbono, né? E aqui, gente, eu não vou entrar na discussão, né, que apareceu de forma importante na COP, então, na COP26, de financiamento de forma mais geral e a ideia do financiamento dos países periféricos, tá? Então, você tem que o esforço é grande, e esse esforço, né, ele tem que juntar políticas e iniciativas de governos e de agências governamentais, né, atuando e coordenando, mas o esforço é muito grande e também tem que contar com o setor privado, que tem que ser estimulado, né, como já colocado lá atrás. Então, a ideia é a seguinte, né, é pensar uma estrutura regulatória que imponha, né, que estimule, que desenhe uma estrutura financeira que estimule o financiamento de atividades verdes, né? Então, por exemplo, né, uma discussão que acontece é a explicitação mais clara das marcas de algumas atividades e que essas marcas, né, sejam colocadas em dados e possibilitem
e possibilitem o encarecimento das operações a partir dessas marcas, né? Então, tem uma coisa, de usar aquele arcabouço à la Basileia, mas também de usar outros instrumentos, né, que já foram amplamente utilizados, sobretudo, né, no Brasil, sobretudo, né, naquele esforço importante do pós-guerra, de reconstrução das economias europeias e asiáticas e também de construção das economias latino-americanas, né? Que é a combinação dessa ideia mais geral de direcionamento, por um lado, e de instituições que têm uma capacidade de atuação para além das regras de mercado, né? Que são, em geral, pensadas como as instituições de desenvolvimento, instituições financeiras de desenvolvimento. Então, essa marca cai muito, com mais força sobre os bancos de desenvolvimento, mas existem países como o Brasil que tem uma estrutura financeira que é muito mais ampla que isso, que são os outros bancos públicos, né? Então, teria que se pensar uma combinação, né, uma atuação mais incisiva dos bancos, ela demanda incentivos, né? E muitas vezes imposições, né? E, em especial, isso se dá por meio da regulação. Então, eu pensei aqui, regulação e institucionalidade adequadas, mas eu pensei aqui de uma forma em que a institucionalidade, ela é mais ampla do que a regulação, né? Então, o que eu estou colocando aí dentro são essas outras instituições que acabam atuando a partir de uma lógica distinta, né? Então, tem os instrumentos, né, um amplo espectro de instrumentos, como os convencionais, né, eu acabei de dar exemplos do uso de Basileia, tem a ideia de mecanismos de direcionamento, propriamente dito, de precificação dos riscos e encarecimento de operações, de atividades marrons, a própria atuação da política monetária, por exemplo, o uso do redesconto para estimular algumas atividades, e também a criação de métodos de empréstimo que arrepiam vários dos analistas que, em geral, a gente encontra, né? Mas, quer dizer, você tem que ter aí uma amplitude, né, conjunto de ferramentas que possibilite, né, a gestação, o estímulo para que as instituições financeiras privadas, para além daquelas iniciativas voluntárias que vêm sendo tomadas, né, que as estimulem a se engajarem com mais força no financiamento de atividades verdes. Então, acho que é isso. A gente pode pensar, né, muitos dos desenhos internacionais, os bancos multilaterais, bancos de desenvolvimento multilaterais ocupam um papel importante, né? Mas também existe um movimento de organização e de atuação mais importante do de bancos de desenvolvimento domésticos ou regionais. Então, a ideia aqui, gente, é bem simples, né? Pensar, né, nesse segundo braço de regulação, né? A ideia de que, será que os mecanismos de mercado bastam, né? Eu acredito que não, né? Eu acredito que tem que ter uma estrutura regulatória, seja para adaptar, como eu venho trabalhando, seja para transformar esses sistemas de modo a que eles ocupem essas instituições, de modo que elas ocupem esse papel que elas podem e devem exercer para o financiamento do desenvolvimento, na verdade, para o desenvolvimento sustentável nesse momento. Então, é isso, gente, agradeço. Foram 50 minutos, acho que foi isso, um pouquinho mais, né? Então, agradeço. Tá ótimo, Ana, obrigada. Não, foi excelente.